Bom dia, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui. Hoje, assim, eu caminhando para cá, vindo de carro, moro lá em Niterói, ali no Pé Pequeno, que é um subbairro de Caraí. E eu lembrei de quando eu me converti, dos dias que eu mais gostava de ir à igreja eram dias chuvosos, porque eu não tinha aquele conflito, vou para a praia ou vou para a igreja, né? Vou jogar bola, que eu tinha um racha, sempre tem aquele racha de domingo de manhã, que era o racha, o melhor racha, o mais quente, com os amigos do coração, da infância. E aí eu tive que aprender a comunidade que eu frequentava, era uma comunidade também que se reunia toda manhã, num sítio, lá perto do nosso sítio, em Várzea das Moças. Era algo assim meio alternativo, mas era um pessoal crente que me acolheu e que me ajudou muito. E só tinha culto domingo pela manhã, então assim, minhas manhãs de domingo acabaram. Aí eu começo a namorar a Renata, a igreja dela era domingo à noite, e eu conseguia um Maracanã, conseguia assistir os jogos, e aí eu tinha que ir de manhã na minha igreja, à noite na igreja da minha esposa, e aí eu lembrei que quando chovia eu ficava assim, poxa, legal, tô indo para a igreja, que bom, eu curti ir para a igreja com chuva. E eu peguei a ponte, um pouquinho da Brasil, depois linha amarela com essa chuvinha. Aí botei aquele som do Baruch, piano e voz, no Spotify, vim louvando o Senhor. E, assim, é difícil dirigir na chuva, o trânsito, por mais que seja domingo, é um trânsito ainda intenso. Mas o Senhor me deu um momento tão gostoso. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado por poder estar saindo de casa, indo para a tua casa, como o Beto falou, casa do Pai. E estar no meio de irmãos que eu amo. E, assim, com enorme senso de privilégio de poder pregar a palavra do Senhor. Apesar do que sempre é extremamente desafiador. Todos os domingos que eu subo no palco da Plena Mosaico e assumo o púlpito, eu assumo com o meu coração, com muito temor e pedindo ajuda ao Senhor. Eu não sei se eu aprendi isso com o Beto, foi com algum pastor amigo, que a gente quando sobe, a gente fala assim, Senhor, sobe comigo, se o Senhor não subir é melhor que eu não suba, quebra a minha perna, né? Porque é muito difícil, mas é ao mesmo tempo maravilhoso. E eu tinha passado um texto para o Anderson, que de maneira muito previdente, né? Na sexta-feira pela manhã, Dodô, manda o texto, manda o título. Aí eu mandei um texto, que era em Ruth, mandei um título inusitado, que eu fiquei assim, será que vai ser isso mesmo? E depois mandei um segundo para ver, escolhe aí, né? Quem sou eu na fila do pão, né? O tema da mensagem. Aí, chegando aqui e adorando o Senhor, e quando o Anderson fala, eu falei, Beto, dá para mudar o texto? Aí Beto gentilmente falou, pode, Dudu, pode me dar o texto. E eu quero pregar em 1 Pedro 3, de 13 a 17, falando sobre justamente o que ele ministrou, dessa missão que nós temos, de sermos uma comunidade de testemunhas. Em especial nesse momento tão maravilhoso que a igreja está passando, de construir um espaço que está para além do espaço, da beleza, de tudo que vai acontecer naquele lugar em termos de obra. Aquele espaço vai ser belo, vai ser cheio de verdade e significado, não por conta do local que é maravilhoso. Eu já pude ir lá com o pastor Roberto, fiquei assim com o coração super aquecido. Eu falei, é isso, Beto, é aqui. E vieram alguns probleminhas de início para começar a obra, ter licença. Falei, meu irmão, acredita, é aqui, o lugar é muito bom, mas está para além de vocês irem para um lugar que é de vocês, ou alugado, mas da igreja, só da igreja, para fazer muitas coisas legais. É o que vai acontecer ali a partir de uma comunidade de testemunhas que levarão pessoas àquele local para ouvir a única mensagem de salvação, o Evangelho. Amar e a boa notícia em Cristo Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, de sermos uma comunidade de testemunhas, Antes de ler o texto, a minha esposa Renata, que sempre me acompanha, não veio, ela está com dores assim agudas por conta de uma situação que ela tem na coluna, uma lombalgia que é recorrente. Orem por ela, se lembrarem, e mando um abraço para todos vocês. A gente sempre curte. Tentei trazer um dos meus filhos, mas não acordam, né? Assim, enfim, é difícil mesmo. Ainda mais agora que lá a gente tem 2 cultos, os garotos estão indo no culto da noite. Mas enfim, a gente vai seguindo. Abra comigo o texto aí,
Acompanhe também, os irmãos prontamente já colocaram. 1 Pedro 3, vamos ler dos versos 13 ao verso de número 17. Diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por esse dia, como é bom estar na tua casa, local que chamamos de casa, porque o teu povo se reúne, filhos e filhas, para te adorar, para te bendizer, para dizer que só há um Deus, e esse Deus é o Senhor, e somos gratos pela tua obra em nossa direção, enviando o seu Filho, nos encontrando, gratos porque a tua graça nos encontrou, e ressignificou a nossa existência, ressignificou a nossa vida, e nos dá hoje esperança a qual precisamos proclamar, de que um dia o Senhor voltará, aquele que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, um dia voltará. Essa esperança ecoa em nossos corações, nos faça testemunhar disso, para a tua glória, para a tua máxima glória, para cumprimento da missão e para a nossa alegria no Senhor. É o que eu te peço, fala conosco, a despeito de quem prega, das muitas falhas, incapacidades, a despeito de quem ouve, Pai, dos nossos corações, muitas vezes tão distantes, que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito ministre, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu até perguntei para o Beto antes: Beto, aqui na tua placa está só Plena Rio ou Igreja Plena Rio, ou Plena Rio, Igreja Cristã, enfim. Ele falou: não, Dodô, tem lá, Igreja Plena Rio. Por que eu perguntei isso? Como o Beto é meu brother, eu posso falar, né? Tem mais liberdade, a igreja eu amo, enfim, estou aqui, já estive aqui algumas vezes, mas na nossa igreja até hoje não tem nada escrito além de Plena Mosaico. Anteriormente era Plena Oceânica. Depois se tornou Plena Mosaico. Nós não temos lá uma comunidade cristã, nós não temos um nome escrito igreja, nós não temos nada que aponte para que ali, naquele prédio, a partir daquela placa tenha um nome ou uma identificação pública como igreja. E aí vocês devem falar: mas por que? Vergonha? Não, não é vergonha. E alguns irmãos na igreja, porque nós ficamos mais de 2 anos e meio sem botar placa nenhuma. A gente colocava lá um indie banner, que até a gente comprou um idêntico ao que vocês tinham, e ficava lá na porta e as pessoas iam chegando. E dois irmãos que até Beto conhece, Sheila conhece, Carol conhece, Anderson, Renato, o pessoal chegou com aquela carinha assim, sabe, de meio que triste, falando: poxa, pastor, por que na nossa igreja a placa, depois de 2 anos e meio de igreja, por que a placa não tem um nome escrito igreja? E outros me perguntaram também na nossa classe do DNA, e eu falei: irmãos, eu acho que não tem essa necessidade, a partir da visão que Deus deu para a nossa comunidade de fé aqui nessa região, ter um nome igreja. Até mesmo porque, para quem trabalha aqui durante a semana, quando tem a placa igreja, aparece tudo quanto é tipo de maluco, e 98% dos malucos que aparecem para pedir alguma coisa já são crentes e viciados em igrejas que tem culto na segunda disso, na terça daquilo, na quarta daquilo outro, na quinta naquilo outro, na sexta naquilo outro, no sábado de outra coisa também. Eu disse com todas as letras, em especial para esses 2 irmãos que são muito chegados, que a nossa igreja não tem a intenção de atrair pessoas porque temos um nome na porta, mas porque as pessoas que aqui congregam, gente que daqui fazem parte, ou faz parte, desculpa, são pessoas que testemunham através das suas vidas de quem é Jesus, seu Salvador e seu Senhor. A maioria dos não cristãos, queridos, não tem a menor vontade de congregar conosco aos domingos.
As pessoas não acordam com aquela intenção, vou ali naquela igreja, nossa igreja fica no 2º andar, não é tão acessível, embaixo tem uma grande farmácia, uma rede poderosa que foi ganhando Niterói também. As pessoas não acordam domingo pela manhã dizendo, vou ali naquela igreja que fica em cima da drogaria X para ver qual é, ou para ouvir algo que eu não sei do que se trata. Não, as pessoas não se despertam por conta do nosso Instagram. Pessoas não crentes. As pessoas muitas vezes que chegam até a nossa igreja através do nosso Instagram, que é importante, que é maravilhoso, ou através de uma placa, são pessoas que já conheceram a Cristo em algum contexto. E lá na nossa igreja está cheio de gente assim. A maior parte das pessoas que congregam na nossa igreja não chegaram e foram apresentadas a Cristo naquele lugar, se converteram ali, foram batizados e se tornaram membros daquela igreja. Não, a maior parte da comunidade que se reúne lá na Plena Mosaico são de pessoas que vieram de outras comunidades de fé e não tem problema nenhum nisso. É maravilhoso. Eu entendo que esse movimento tem que ser um movimento conduzido pelo Espírito Santo para servir naquele lugar, para ser alimentado naquele lugar, para sustentar aquele lugar. Mas olhando para uma realidade de nos tornarmos testemunhas de Jesus, eu, de maneira até didática, para a nossa realidade, não que isso tem que ser feito em outros lugares, eu, como pastor daquela comunidade, optei por não ter na nossa placa, junto com o conselho, é claro, não decido essas coisas sozinho, o nome igreja, mas sim desejar no fundo do nosso coração e ensinar isso para os nossos membros, para os nossos irmãos, para as nossas ovelhas, que nós somos a igreja de Cristo testemunhando, não aonde apenas estamos nos reunindo como congregação, mas aonde o Senhor nos levar também nos outros 6 dias. Porque a gente tem entendido que um lugar legal, uma acústica incrível, pastores descolados, gente que fala bem, que prega bem, uma equipe de louvor maravilhosa, muitas vezes pouco importa no que diz respeito à missão, no que diz respeito a pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus e que não conhecem a Jesus. Isso, como eu já disse, atrai crente, e atrair crente não é ruim, é bom. Porque eu também creio nesse movimento do Espírito Santo de pessoas que são deslocadas de comunidades de fé, de uma comunidade aqui para outra lá, a fim de servir, serem alimentados, conduzirem a sua família. Eu creio nisso, mas não é o foco da missão. Parece estranho, mas muitas vezes, pessoas que se relacionam conosco ao longo da semana, gente boa, do nosso trabalho, do nosso condomínio, do esporte que praticamos ou de qualquer outro hobby que tenhamos, são pessoas aprazíveis, gentis, educadas, mas elas de fato vivem como se Deus não existisse. Ou conhecem Deus a partir de uma cultura cristã, católica ou protestante, mas um Deus distante, e eles não querem que Deus faça parte das suas vidas. A realidade, queridos, é que as pessoas que o Senhor traz para ouvirem o Evangelho a um lugar como esse, as nossas igrejas, as pessoas que aparecem nos domingos, ou aparecem em outra reunião pública da igreja, para nos visitar e para ouvir a mensagem do Evangelho, chegam até aqui por um convite de alguém. Chegam até aqui porque alguém abriu a sua boca e convidou. E muitas vezes caímos no erro de apenas convidar para ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Roberto ou pelos presbíteros dessa igreja. Homens que se preparam, e assim, Beto é um dos caras que eu mais gosto de ouvir falar, não só pela sua capacidade de oratória, de colocar bem as palavras, mas pelo coração dele. É um homem de Deus. João, Jurandir, tantos outros que aqui assumem o púlpito. Mas essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, é de cada um de nós. Cada um de nós. E elas chegam até aqui porque foram convidadas por pessoas que elas consideram. Pessoas que elas observam e que se relacionam. Como eu disse, a maioria não abriria mão do domingo de descanso, domingo pela manhã, ou até mesmo domingo à noite, para dizer, hoje vamos na igreja que fica ao lado da padaria Santa Marta.
porque vimos uma placa. Não! Elas dizem: vamos aceitar o convite do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do pai do amiguinho, do nosso filho da escola, e visitaremos a sua igreja, pois há algo diferente nele, há algo diferente nelas, nessas pessoas. Num papo informal, ele me falou de algo que eu nunca tinha prestado atenção. A maneira como ele lidou com a esposa, ou como ela lidou com o marido, a maneira como o filho dele se comporta, tudo isso aponta para essas pessoas. Eu sinto paz quando estou com eles, eu quero entender isso. Durante um período, ainda morando na região oceânica, onde a nossa igreja está, eu fui praticar um esporte. Eu amo o mar, amo. E eu fui praticar um esporte que eu não conhecia, que era canoa havaiana. Lá em Niterói tem uma farmácia a cada esquina e um clube de canoa a cada 10 metros de areia. E eu fui frequentar um clube de canoa, e eu fui criado naquela região durante muito tempo, já morei ali antes de morar dessa última vez, quando eu me casei, gosto das pessoas, e eu procurei um clube de canoa que eu não conhecia ninguém. Era um clube de pessoas mais idosas, e um pessoal que só remava às 5h45 da manhã. Os outros clubes tinham remo 5h45, 7, 8, mas eu fui para esse clube que eu queria chegar num clube que eu não conhecesse ninguém. E durante aquele período lá remando, é um esporte que eu nem, se você tem alguém aqui que frequenta, que gosta, é maneiro, é um contato legal, mas acho que tem pouca adrenalina. Mas eu fui remar, e remava segunda, quarta e sexta, 5h45 da manhã naquele clube. Por que eu fui remar com essa galera? Eu fui remar não para fazer mais uma atividade dentro do mar, eu fui remar para conhecer pessoas com as quais eu poderia conviver e falar do amor de Jesus. E foi interessante que eu remei com eles quase 9 meses e não falei nada, só me comportava de maneira adequada, né? Não entrava em discussões políticas, não falava palavras chulas, tentava ajudar quem precisava de ajuda. E toda remada, na maioria dos clubes, tem no final a roda que eu apelidei de roda da positividade. Galera rema, guarda a canoa, tira lá os iacos, a ama, aquele negócio fica do lado da canoa, aí faz uma rodinha das mãos assim, aí todo mundo fala: pô, a gente sai daqui energizado, né? Ou a água de sal, vamos agora para a vida e vamos plantar aquilo que é bom. Eu falei: beleza. E eu falando: legal, isso aí e tal. Só que no domingo, ou melhor, na semana anterior à inauguração do nosso espaço, da Plena Mosaico, em 2019, eu cheguei e virei ele assim: gente, agora que a gente está aqui na nossa roda e tal, queria agradecer e dizer que eu sou líder de uma comunidade de fé, uma igreja evangélica aqui na região. E no próximo domingo vai ser a nossa inauguração. Aí as pessoas ficaram assim: caramba, você é pastor? Eu falei: sou pastor. E eu queria que vocês pudessem ir lá. E no dia da inauguração, que a igreja estava lotada, muitos amigos, gente de outras igrejas, eu tive a alegria de receber 8 amigos e amigas desse clube da canoa. E foi legal que, depois de um período, além de 5 desses outros continuarem frequentando a igreja, hoje nós temos 4 desses 5 lá como membros da igreja, toda a roda da positividade no final, que eu brincava lá, as pessoas não queriam mais falar, ou quando alguém ameaçava em falar, tinha sempre aquela irmãzinha não, aquela senhora: não, quem vai falar é o pastor. E aí se tornou um momento de falar de Jesus, de fazer uma oração e dizer algo. É isso que as pessoas estão esperando. Cada um de nós interage com diversas pessoas ao longo da semana. Cada um de nós passa por um porteiro, seja no seu condomínio, seja no seu prédio do trabalho. Cada um de nós pega um ônibus, estaciona um carro, lida com o professor do filho, nas lojas, no trabalho, na vizinhança, cada um de nós. E algo que a gente precisa entender é que o evangelismo, esse testemunho, não se limita aos pastores e líderes. Não! É responsabilidade de todos aqueles que foram chamados por Cristo a viver uma vida em missão. E eu amo a frase de Spurgeon que diz: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Isso muitas vezes grita dentro de mim.
E deve gritar dentro do seu coração: todo cristão é um missionário onde quer que está, ou esteja, ou é um impostor. E segundo esse texto que lemos, devemos estar preparados para responder a cada pessoa que pedir a razão da nossa esperança. Isso é lindo demais. Pedro escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. O contexto aqui era de perseguição, difamação, de gente que estava disperso ali na área da Ásia Menor, a famosa Turquia. Ele falava nessa carta, Pedro, para gentios convertidos e judeus também convertidos ao cristianismo. Eles receberam de Pedro uma carta de encorajamento que cabe a mim, que encontra como destinatário o meu coração e o seu coração também. O tema dessa carta, no geral, é sofrimento. Tanto é que um grande teólogo chamado Warren Wiersbe, eu acho que o nome dele se pronuncia assim, diz que Pedro, como apóstolo da esperança, Paulo, o apóstolo da fé, e João, o apóstolo do amor. Pedro fala para uma igreja que estava passando por um momento de grande dificuldade. Fala acerca de esperança. Homens e mulheres que eram perseguidos, mesmo diante de tanto sofrimento, na perseguição, eles foram instados, convocados a responder à razão da esperança deles. E tudo isso, como o texto que lemos diz, com mansidão e temor. Eu quero, a partir desse texto, rapidamente, trazer alguns ensinamentos para a nossa caminhada de testemunho acerca de Cristo e sua obra. E eu quero dizer para você: sair daqui, construir uma igreja linda, que eu tenho certeza que vai ficar a plena Rio, num lugar que eu achei espetacular, muito mais a ver com a cara de vocês, o jeito de vocês de serem igreja. Eu creio até por conta do ministério que Deus tem dado para o Beto há tanto tempo. Sair de uma grande avenida, oh meu Deus, saímos de uma grande avenida, super bem localizada, mas ir para um local onde tem a ver com o DNA de vocês. Mas o grande lance não é isso. O grande lance é sair daqui, construir lá e encher aquele local de pessoas que precisam ouvir acerca de Jesus a partir da vida de vocês, que precisam conhecer o Evangelho a partir da vida de vocês. Por isso eu quero compartilhar, como eu já disse, alguns ensinamentos para a nossa caminhada de testemunho, porque só faz sentido se for assim. Senão se torna mais um clube, se torna mais um local onde teremos eleições para isso, outros serão designados para aquilo, e atenderemos as nossas famílias, e os nossos filhos crescerão, e é bem provável que eles se casem entre eles, mas muitos aqui já conhecem essa história. Igreja de Jesus, corpo de Cristo, família na fé, é formada por gente que se vê em missão, sempre. Em missão com Cristo e até Cristo. Não tem como não ficar nessa, não tem como sair dessa pegada. E o primeiro ensinamento que eu quero falar com vocês a partir desse texto que lemos, na nossa caminhada, ou para a nossa caminhada de testemunho acerca de Cristo e de sua obra, é que precisamos ter coração. Porque testemunho precisa ser algo genuíno, a gente precisa falar daquilo que a gente está vivendo. Até mesmo expondo as nossas demandas, que são difíceis, até mesmo expondo, muitas vezes, os nossos medos. Mas ao expor os medos, dizer: eu tenho esperança. Testemunho precisa ser algo real, genuíno. Ao evangelizarmos pessoas, muitas vezes perdemos tempo com métodos, modelos, passos. Eu sei que isso rola, isso ajuda. Eu já participei de alguns cursos de evangelização e me ajudaram muito. Mas hoje o que a gente precisa mais na nossa vida como missionários, como pessoas que estão em missão, é de autenticidade. É falar daquilo que a gente está vivendo. Pois a verdade proclamada é aquilo que deve transbordar do nosso coração. Você precisa sim aprender a falar da má notícia: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ninguém consegue chegar ao Pai por si mesmo, por isso que Cristo veio. Essa é a boa notícia. Ele nos ama tanto, 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 que enviou o seu Filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa apresentar tudo isso, mas isso tem que brilhar nos seus olhos. Isso tem que tem que encher o seu coração de desejo intencional, de chegar até as pessoas. Porque o próprio texto diz: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Fazer missão, estar em missão e ser algo que venha do nosso coração de verdade, só vai ser possível quando Cristo se tornar santificado em nossos corações. Quando os nossos interesses e os assuntos das nossas conversas estiverem sim submetidos a essa verdade de Cristo. E não precisa ser estranho, não precisa ser aquele crente caricato, não. Porque Jesus entra em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Fale de criação de filhos, coloque Jesus, e ele tem que estar. Fale de casamento, coloque Jesus. Fale de vida financeira, do perrengue que você está passando, porque não foi previdente em determinado momento, ou porque você está vivendo um momento de calmaria, coloque Cristo. Apresente Jesus, aquele que governa o seu coração. Quando valorizamos Jesus como nosso maior tesouro, passamos a compartilhar Jesus com todos, porque Ele é o nosso maior tesouro, Ele é aquilo que temos de mais valioso. Precisamos falar e viver aquilo que está em nossos corações. Como eu disse, os primeiros destinatários dessa carta de Pedro eram pessoas marginalizadas, perseguidas, e até mesmo sofriam com questões físicas. E eu sei que talvez você não esteja passando um cenário tão danoso como esse, tão difícil. Mas sim, vivemos num tempo, num local, que por mais que tenhamos liberdade para pregar o Evangelho, abrir as nossas Bíblias, estar numa reunião pública, sim, enfrentamos pessoas que amamos e que queremos evangelizar, que não querem saber de Jesus. E muitas vezes somos ridicularizados, excluídos. Durante um período da minha vida, no início da minha conversão, eu fui excluído de alguns grupos. Outros eu saí de livre e espontânea vontade, e foi uma bênção para a minha vida. Mas de outros eles me excluíram. E graças a Deus que aos poucos eu vou retornando algumas amizades e podendo falar do amor de Jesus para esses queridos. Mas fato é que mesmo não vivendo os desafios desses irmãos lá da Ásia Menor, ou uma perseguição talvez um pouco mais acirrada aqui, lidamos com um cenário de pessoas que não se importam com Deus, mas que precisam ouvir de Deus, que precisam conhecer o Evangelho. Mas só vai valer a pena, só vai fazer sentido, só vai ganhar o coração dessas pessoas se for também de coração. De coração. Em segundo lugar, nessa pegada de sermos uma comunidade de testemunhas, e a partir desse texto, que sejamos a partir de atos de boa vontade, porque atos de boa vontade, ou de bondade, melhor dizendo, provocam boas perguntas. Pedro diz isso, ele fala constantemente em fazer o bem, ou seja, não é apenas com aquilo que falamos, mas também com aquilo que fazemos, ou como fazemos. O verso 13 diz: se vocês forem zelosos em fazer o bem, é uma pergunta. Ele começa: quem vai perseguir vocês, quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos? E termina: mas mesmo se fizerem isso, vocês sendo zelosos, continue fazendo. Continue fazendo. O nosso testemunho de Jesus envolve mais do que fazer o bem, mas definitivamente inclui fazer o bem. O nosso testemunho de Jesus envolve muito mais do que apenas fazer o bem, mas inclui também fazer o bem. Existe um modelo interativo entre 2 grandes mandamentos e a grande comissão. Os 2 grandes mandamentos falam em amar a Deus e amar o próximo. A grande comissão, ide fazer discípulos. Proclame as boas novas. Grande comissão. Ensine, batize. Pratique o bem, ame pessoas.
Ame a Deus, ame pessoas. No início da plantação eu li um livro, Igreja Simples. E esse livro tinha a tônica de você incutir na cabeça das pessoas o que de fato a igreja é, aquela comunidade local. Então, trabalhe com slogans simples, visão simples, missão simples. E nós colocamos lá a cópia exata do exemplo que estava no livro. Nossa igreja, a Plena Mosaica, é uma igreja que ama a Deus, ama o próximo e serve a cidade. A única coisa que eu acrescentei, junto com os nossos presbíteros, foi: a Plena Mosaica é uma igreja que ama a Deus, ama o próximo e serve a cidade anunciando o Evangelho. Porque como igreja a gente pode fazer várias coisas que devem ser feitas, mas o principal é anunciar o Evangelho. Para ser uma testemunha fiel àqueles que estão na nossa volta, é necessário constantemente viver uma vida virtuosa, dar bom testemunho. A fórmula que Pedro me apresenta e te apresenta aqui é: abençoe e faça o bem aos outros, viva uma vida cativante sob o senhorio de Cristo que provoque perguntas. Que provoque perguntas. As pessoas dirão: por que ele ou ela é assim tão generoso, atencioso, cuidadoso, dócil, companheiro, prestativo? Lá na igreja eu tenho um irmão muito maneiro, assim, um cara que é um servo. E eu não ouvi esse testemunho dele, eu vi o testemunho da pessoa que ele evangelizou. E esse evangelismo se deu de tal maneira. Esses dois irmãos nossos hoje estudavam numa escola tradicional da cidade de Niterói. Um é um cara bonitão, descolado, criado por uma família de posses e assim, bem articulado. O outro, aquele irmão mais tímido, né? Ele se vê como sendo nerd mesmo. Os dois eram excelentes alunos. Esse irmão nerd era cristão. E o outro irmão descolado, muito inteligente, cara boa pinta, muito bonito, enfim. Estudava na sala com ele e os dois eram os melhores alunos. Só que esse irmãozinho nosso, primeiro lá, que era mais tímido, que gostava de coisas assim, que só essa galera de tecnologia gosta muito, enfim, num outro padrão, né? Tem uns que gostam de tecnologia e tem uns que gostam de algo que eu não consigo nem entender. Lá na igreja tem vários assim, e eu amo que esses caras cuidam de mim em vários aspectos. Esse irmão era muito ridicularizado por esse outro, o cara descolado, de família rica, boa pinta, que também era muito inteligente. E aí um dia esse irmão virou para esse que não era crente e falou assim: poxa, fulano, você é uma pessoa tão inteligente, você é um bom aluno, você é um cara popular na escola, uma escola enorme. E esse irmão falou para ele assim: mas por que você me maltrata tanto? Deu até uma peninha no coração, né? Eu fico imaginando, eu conheço os dois. Ele virou assim: por que você me maltrata tanto? Por que você o tempo todo me persegue? Por que o tempo... Aí ele, cara, eu queria dizer que eu queria ser seu amigo. E eu queria te convidar para ir na minha igreja. E aí esse outro cara, que é um irmão querido também hoje, morava perto da igreja desse nosso irmãozinho, também igualmente querido, virou e disse para ele: não, eu jamais vou na tua igreja. Jamais, eu sei que você é crente. E ele ficava o tempo todo, além de zoar por conta do jeitinho do outro, zoava porque ele era crente. Mas em um determinado momento da vida dele, vendo os atos de bondade desse irmão, ele foi despertado pelo desejo de conhecer a igreja desse que ele tanto zoava. Por várias questões, pais se separando, família uma crise violenta, e as coisas não fazendo muito sentido para ele, e ele foi 2 vezes à igreja desse irmãozinho, que era amigo dele, ou colega, né? Não era amigo, de escola, escondido, porque ele sabia que se esse irmãozinho visse, ia ao encontro dele, ele queria apresentar para todo mundo, que é uma figura mesmo, figura clássica, uma bênção. E ele se converteu na segunda vez. E ele entendeu quem era Jesus. Os atos de bondade
os atos de amor, de generosidade, de atenção, de ser amistoso, fez com que esse, que eu conheço muito bem, que era uma pessoa assim, totalmente distante de Deus, sem querer saber de Deus, fizesse pelo menos no seu próprio coração perguntas de como uma pessoa poderia tratá-lo daquela maneira, sendo tratado tão mal por ele. O fruto do Espírito muitas vezes é demonstrado em nossas ações, ações práticas, a maneira como lidamos com as pessoas. É capaz de causar grande impacto. E muitas vezes a gente não consegue dimensionar isso, mas um abraço, um aperto de mão, uma gentileza, faz com que pessoas façam boas perguntas acerca de quem você é, o que mudou a sua vida, o que faz sentido para você. Faz diretamente para você, até mesmo nos seus próprios corações. Viver uma vida de testemunho de Jesus faz com que vivamos na prática quem é Jesus e aquilo que Ele é para cada um de nós. Em terceiro lugar, não tenha medo. Não tenha medo, eu sei, eu já tive medo de ser afastado, eu sou relacional. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Muito. Eu tive muito medo no início da minha conversão de falar para os meus amigos que eu tinha me convertido. Eu tinha medo de, quando eu era perguntado o que eu estava fazendo domingo, pela manhã, que não ia mais para a praia, que eu não viajava mais, de dizer que eu estava indo para a igreja. Como eu disse, fui excluído de alguns círculos depois que eu falei de amizade. Mas Pedro diz no verso 14, não fiquem amedrontados. No verso 15, antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Temer os outros, suas atitudes, muitas vezes nos amarram, nos constrangem a testemunhar de Cristo. Durante um período, antes de entrar no seminário, antes de ser ordenado como pastor, eu trabalhei secularmente no direito, depois na empresa do meu pai. Na empresa do meu pai não, eu fui até para a empresa do meu pai porque eu queria fazer seminário. Mas antes, em alguns círculos de muita vaidade, em escritórios enormes, com aqueles caras que você olha assim, meu Deus, quem é esse cara? Um grande doutrinador, um cara importante no cenário do direito. E eu tive acesso a essas pessoas por mera graça de Deus. Muitas vezes eu ficava com vergonha de dizer que eu era cristão, que eu era crente, que eu era evangélico. Mas depois que eu entendi quem era Jesus de verdade na minha vida e que eu tinha que falar de Jesus para esses caras, aconteceram coisas muito inusitadas. De escritórios que quase era metade desse salão, eu pedi para orar para um cara que tinha tudo e não tinha Jesus. Um senhor. E esse senhor falar, não, ora por mim sim, que eu estou precisando. De em algumas festas ser chamado para fazer a oração de agradecimento pelo ano final daquela firma de advocacia. Precisamos viver o senhorio de Cristo em nossos corações e não temer. Lembrando da santidade, da glória de Jesus que nos chamou e nos salvou e nos comissionou. A obra é dele, quem faz é o Espírito Santo. Porque tem gente necessitando de ouvir o Evangelho, gente carente de Jesus, como um dia eu e você estávamos, mas alguém abriu a boca, alguém nos convidou, alguém testemunhou, alguém nos fez algo de bom e nos atraiu até Jesus. Viver o Evangelho intencionalmente significa não viver com espírito de medo. Talvez você queira muito falar de Jesus para o teu gerente, para o teu diretor. Talvez você queira muito falar de Jesus para o seu sogro. Durante um tempo eu tinha medo de falar de Jesus para o meu sogro. É a pessoa mais inteligente que eu conheço, mais culta que eu conheço, que gosta de ler coisas assim que eu fico até com medo de debater com ele. Mas chegou um momento que eu falei, o que eu tenho para oferecer é Cristo, e a razão da minha fé foi o que Ele fez por mim, e a transformação que Ele opera e continua operando, que operou e continua operando na minha vida. E muitas vezes eu não tinha como explicar algumas coisas para Ele, mas eu falei, eu não tenho como encapsular o meu Deus, eu não tenho como decifrar muitas coisas que Deus faz, ou como Ele irá fazer,
Mas uma coisa eu tenho para te dizer, Ele morreu por mim, e eu creio nisso. E eu parto do ponto que é fé. Eu não tenho como desenhar, eu não tenho como trazer para um laboratório e fazer com que aquilo se repita. Isso não é ciência, é uma experiência. Faz sentido, tem sim uma lógica, mas é uma experiência. O Espírito Santo colocou no meu coração e na minha mente fé, por isso eu creio. E o que eu posso fazer por você é orar para que essa fé, para que esse Espírito Santo produza no meu coração, no seu coração aquilo que produziu no meu. É com esse gás, é com essa disposição que apresentaremos o Evangelho para os nossos amigos e familiares. Eu sei que é difícil. Lutei contra isso tantos anos. Ficava me escondendo atrás de alguns livros e tentando ajuda dos universitários para responder à razão da minha esperança. Algo muito mais simples. E por fim, Pedro ainda diz, esteja preparado para tudo e para todos. Uau! Tenso demais isso, como estar preparado? Eu não me sinto preparado depois de estudar ao longo da semana para pregar aos domingos. Como estar preparado? Eu sempre me sinto despreparado. Eu creio que muitos aqui também. Mas o grande lance é saber que mesmo se esforçando, sempre estaremos abaixo daquilo que deveríamos. Porque nessas horas quem nos capacita é o Espírito Santo. É Ele que move os nossos corações e os corações daqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho. E esse Espírito Santo, esse que é Deus, não precisa de defesa. Durante algum tempo eu também tentava ficar defendendo a fé, defendendo a igreja. Não, eu preciso apresentar a minha fé, apresentar quem é Jesus. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Pedro diz, devemos estar sempre preparados. E aí, gente, a gente precisa deixar de lado a desculpa. Não, vou levar para ele conversar com o pastor Roberto, para ele conhecer o Anderson, a Renata, o João, enfim, os demais líderes da igreja. Não, fale você, porque ele convive com você. Ele se depara com a sua paternidade, com a sua maternidade, com a sua posição de filho e filha, de profissional. É com você. Aceite o fato que nenhum dia é um dia perfeito para evangelizar. Do ponto de vista de temperatura, pressão e o conhecimento que está no nosso coração. Mas ao mesmo tempo, todo dia é um dia perfeito para evangelizar, porque o Espírito Santo se move. Se move em nós e a partir de nós. Isso é louco, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. O fato de nos vermos como testemunhas de Cristo deve ao mesmo tempo colocar aquela sensação de incapacidade, mas também ao mesmo tempo gerar em nós aquela esperança também de que Ele usa quem Ele quer. A história bíblica está cheia de gente que não prestava, os improváveis, e Deus usando pessoas assim. Tenha um coração que sempre lhe diga para estar preparado, esteja alerta e pronto para compartilhar, não perca tempo, abra sua boca, fale desse amor, dessa esperança. A palavra-chave aqui é esperança. Vale até mencionar que Paulo usa a palavra responder, que para o grego está lá apologética, o que é muito importante, saber fazer uma defesa concatenada. Mas é para além disso, viva e fale daquilo que você tem experimentado. Não fique com medo, achando que você precisa ser um grande doutor, estudar muito. Estude para o seu coração e para falar mais e melhor. Mas não fique esperando esse ponto chegar. Como eu disse, nunca estaremos preparados, e ao mesmo tempo temos que estar sempre preparados. E isso se dá quando Cristo é santificado no nosso coração, quando estamos transbordando de Jesus. O que Pedro tem em mente aqui não é uma defesa super elaborada, acadêmica, cheia de notas de rodapé, não. O que ele está falando aqui é de uma defesa a partir daquilo que você está experimentando e vivendo, a partir daquilo que você aprendeu na sua vida devocional, lendo a Bíblia. A ideia é que todo cristão pode tomar parte do evangelismo, porque todo cristão possui uma esperança viva. Essa é a ideia. 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você entendeu isso, se isso faz sentido, se isso é uma verdade na sua vida, você está apta a dar a resposta a todo aquele que perguntar a razão da sua esperança. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo venceu a morte, fruto do pecado, e um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão. Essa esperança que nos fortalece no aqui e agora, especialmente em meio ao sofrimento. E brilha em meio a um mundo desesperado. Eu achei muito legal quando o Beto falou de vocês brilharem nas trevas. Tem gente lá se matando. Tem pais lá desesperados com filhos, que estão em alto grau de adicção, de dependência química. Tem casais que estão se divorciando, tem filhos que estão sendo abusados, moralmente, sexualmente, enfim, fisicamente. O mundo está apodrecendo. E a igreja é o sal que não permite que isso vá até o limite. A igreja é a luz que brilha em meio a essas trevas de tantos. E eu e você somos a igreja. Isso é poderoso demais. Essa esperança que falamos, que testemunhamos, nos fortalece no aqui e agora, especialmente em meio ao sofrimento, e brilha em meio ao mundo em trevas, desesperado. E o poder disso é incrível. Essa esperança genuína, não uma esperança caricata de ficar dando sempre está tudo bem, não. A nossa esperança se dá em meio ao sofrimento. Paulo diz em Romanos 5 que devemos nos gloriar em meio às tribulações, devemos nos alegrar em meio às tribulações. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, está em Cristo. Por mais que muitas vezes essa fé pareça ingênua, rasa, infantil, ela é real, a sua esperança é real. E ela se encontra em Jesus, em Jesus. Porque para ser uma testemunha efetiva, você, é preciso mais do que um argumento destruidor na teoria. A gente precisa muito mais do que teoria. A gente precisa de teoria. Faça o seminário. Faça um curso de 1 ano, se aprofunde, venha às escolas bíblicas da igreja, participe aqui do encontro de segunda-feira. Se eu morasse aqui no Recreio, Zona Oeste, eu viria. Amarradão, feliz da vida, para aprender com o Beto. Mas é preciso muito mais do que um argumento destruidor na teoria. Seu coração precisa irradiar alegria. Você precisa viver e sentir. É preciso mais do que respostas lógicas. É necessário um coração cativado por Jesus. É necessário ser, antes de tudo, um adorador de Jesus e cheio de esperança nele. As pessoas vão ver. Até os meus 17 para 18 anos, eu fui quase que um analfabeto funcional, estudando na melhor escola na época dita por todos da cidade. Colava muito, né? Tinha todos aqueles procedimentos. Carol estudou lá também. Era amado pelos amigos e amigas que estudavam muito. Quando eu me converti, eu passei a aprender a ler. Aí eu comecei a ler a Bíblia, me apaixonei pela Bíblia. Aí depois eu comecei a ler uns livretos que tinham de um grande pregador da época, que eu não aconselho que vocês leiam. Nos livros podem ler, mas o ouçam hoje, que é o Caio Fábio. Porque eram livros pequenininhos das pregações do Caio, que duravam assim 50 minutos de pregação, aí se transformava em livro. E aquilo me dava uma satisfação imensa, porque eu começava e conseguia terminar de ler um livro. Até então eu só tinha lido um livro na minha vida, com 17 anos. Obrigado por uma professora que foi muito, muito assim, paciente comigo. E para mim é muito difícil pregar. De vez em quando lá na igreja, eu devo ter feito isso aqui hoje, eu assassino o português. Aí você fala, como é que esse cara divulgou? Eu fiz muito cursos de gramática, de ortografia, estudei pra caramba, para pelo menos na escrita, dar uma contingenciada. É muito difícil, muito difícil.
Mas foi estudando, foi mergulhando naquilo que o Senhor tem, que eu me tornei apto pelo menos para dar a razão da minha fé. Mas o que eu estou falando aqui, para além disso, o que eu tinha desde o início da minha conversão, sendo quase que um analfabeto, já me fazia falar da razão da minha fé para outras pessoas. Porque todo cristão, novo ou velho na fé, entendendo a obra da salvação, está apta a dar a razão da sua fé. O novo convertido, ainda que sem muita instrução formal, pode irradiar uma contagiosa esperança de Cristo. E evangelismo não é uma tarefa para a tropa de elite da igreja. Não é para o core e para o bope da igreja. Evangelismo é para cada um de nós. Evangelismo é para cada um de nós. Faça isso se relacionando com pessoas de maneira natural. Quando eu fui ordenado, eu tentei imitar outros pastores. Eu vi que estava tudo errado. Quando eu entendi que eu poderia pregar, de vez em quando dando uma bola fora no português, ou com um jeitinho um pouco diferente de outros irmãos queridos, que eram um paradigma para mim, exemplo para mim, tudo ficou mais simples, tudo ficou mais natural, tudo ficou mais autêntico. E o que o teu vizinho, a tua vizinha, o teu colega de trabalho precisa é de uma pessoa autêntica falando de Jesus. Porque o conteúdo já é maravilhoso. A forma precisa se tornar também maravilhosa a partir de uma vida autêntica. Fale, viva. Quando falamos de Cristo aos outros, temos que fazer isso como Cristo faria. Cristo fazia isso da maneira mais tranquila e natural e orgânica possível. Não devemos falar de maneira rude, cheios de arrogância e altivez. Pelo contrário, como diria Marcelo Amorim, um amigo nosso, ele faz assim, pelo contrário. Paulo diz a mesma coisa em Colossenses 4, 5 a 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Eu achei esse texto lindo. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Persiga isso. Converse sempre de maneira graciosa, no seu jeitinho. Não precisa incorporar aquela pessoa cheia de, impostação de voz, conhecimentos com palavras diferentes. Não, fale do seu jeitinho. Esforce-se para que seu testemunho seja interessante e vivo e cheio de cores. E isso só vai acontecer se as pessoas notarem em você, como já disse aqui várias vezes, a autenticidade. Use a personalidade que Deus lhe deu. Não precisa ser um cara totalmente extrovertido, não. Pelo contrário, mais uma vez, seja autêntico e cordial. Se você é calmo, faça uso do seu tom gentil. Eu não sou calmo. Eu não vou falar com a pessoa, meu querido, mas eu tenho irmãos que falam assim, eu admiro, fico tentando até imitar, mas depois eu entendi que era muita força tentar imitar, eu falei, Deus, vamos economizar tempo, eu vou falar do jeito que eu falo. Se você é calmo, faça uso do seu tom gentil. Se você é descontraído, faça uso do seu bom humor. Se você é daqueles extrovertidos quase que espaçosos, eu sou assim, deixe sua empolgação transbordar ao falar da sua esperança. As pessoas notarão. Todo mundo cheio de esperança viva em Jesus é interessante, porque cada indivíduo é único. E Deus usa a gente, Deus te usa. Na sua tranquilidade, na sua mansidão, no seu muito falar, Deus vai te usar. Não seja um robô quando o assunto é evangelismo, não, seja você, porque Deus te fez assim e está te transformando para se tornar algo melhor. Não pregue sobre você mesmo, pregue a Jesus sendo você mesmo. Eu achei essa frase muito legal. Não pregue sobre você mesmo, pregue a Jesus sendo você mesmo, porque Deus te fez assim. E terminando, a minha oração hoje é que sejamos uma comunidade, que a Plena Rio seja uma comunidade, nesse local aqui, onde foi plantado, no Recreio, para toda essa zona oeste, e para aqueles que vêm lá de Niterói e tantos outros lugares também, seja uma comunidade de Jesus, que Ele use para a sua glória, provocando questões enquanto tocamos no coração de pessoas que serão respondidas com a razão da nossa esperança. Que a Plena Rio
esteja preparada para responder à razão da sua esperança, que é Jesus, de maneira gentil e cativante para essas pessoas que precisam de Jesus. E que, como cada pessoa única que somos, portadoras da imagem de Deus, possamos também considerar o próximo como únicos e portadores da imagem de Deus, dignos da nossa atenção, do nosso carinho e dignos do nosso testemunho, como um dia pessoas nos consideraram dignos do seu testemunho acerca de Jesus. Que eu e você saiamos daqui hoje com esse desejo no coração, testemunhar de Jesus e para a glória de Jesus, com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele é, com a razão da nossa esperança que reside em Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você em especial que tem muitas vezes medo de se expor. Eu quero orar com você que muitas vezes se sente inapta a falar de Jesus para pessoas. Eu quero orar com você que simplesmente também não sente esse desejo. Que no seu lugar você coloque: Senhor, eu quero viver essa realidade. Se o Senhor me chamou, se um cristão, como o pastor disse, citando Spurgeon, ou o cristão é um missionário, ou um impostor, livra-me de ser um impostor, livra-me de ser uma impostora. Eu quero apresentar a razão da minha esperança, que é Jesus, que é o Senhor, de maneira gentil, cativante, viva, cheia de coração. Coloque isso para Deus. Deus não despreza um coração sincero. Deus quer falar com você hoje, aqui nesse lugar. Ele quer te capacitar, Ele quer te enviar ao seu condomínio, ao seu trabalho, à sua escola, à sua universidade, enfim, à sua vizinhança, para sermos testemunhas de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que sempre encontra os nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra nos traz para essa realidade de sermos uma igreja em missão, testemunhas de Jesus, uma comunidade de testemunhas que apontam para Jesus, para a razão da nossa esperança que reside em quem Tu és, na Tua obra e naquilo que um dia o Senhor fará. Nós cremos nisso e queremos viver a partir disso e queremos apontar para isso. Livra o nosso coração da falta de amor por pessoas que estão, Deus, perdidas. Livra o nosso coração do medo que muitas vezes nos atinge, de não sermos, Deus, aceitas. Por favor, Senhor, livra-nos também do medo que temos de estarmos sem conteúdo ou incapazes. A Tua palavra diz que todo aquele que foi encontrado por Ti, todo aquele que reconhece quem Tu és, reconhece a Tua obra, vive já essa esperança viva. E eu te peço, Senhor, vem sobre a vida dos meus irmãos, vem sobre a minha vida, gerando, ó Deus, a consciência de que vivemos em missão, que somos a Tua igreja proclamadora, a Tua igreja que sim, está caminhando em direção a pessoas, que vive o movimento de sair e encontrar pessoas que o Senhor separou para que possam ouvir a Sua mensagem. Um dia fizeram isso conosco, Senhor, e somos gratos a Ti por quem falou do Teu amor, o nosso amigo de escola, o nosso irmão, o nosso pai, o nosso amigo de condomínio. Um dia alguém nos convidou para ouvir a Tua palavra, alguém falou da Tua palavra. Faz assim através de nós, Senhor. Livra-nos de toda apatia, livra-nos de toda acomodação, em nome de Jesus, Pai. Que esse local, Recreio, Barra e tantos outros bairros aqui, Deus, vizinhos, possam ouvir acerca de Jesus a partir da Plena Rio, sim. Mas para além de uma igreja que se reúne aos domingos, o que já é maravilhoso, possa ouvir a partir da Plena Rio, que está espalhada nos outros 6 dias. Faz assim, Senhor, a começar por cada um de nós aqui. Eu clamo pela minha vida, pela minha comunidade de fé, que estejamos nesse movimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.